Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós temos uma entrevista com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão, do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, agradeço toda a equipe, da Verdes Mares, da Verdinha. Estamos aqui à disposição aqui para a gente debater um pouco aqui sobre o nosso amado e querido São Gonçalo do Amarante. Certamente, prefeito. O senhor que foi reeleito, para mais um mandato aí, tendo aí a confiança do eleitorado do município, o senhor está completando agora os 100 dias desse segundo mandato. Queria que o senhor trouxesse aí para os nossos ouvintes quais são as ações que o senhor tem executado aí nesse início de segundo mandato e projetos de médio e longo prazo que o senhor tem estruturado e planejado para o município a partir de agora. Primeiramente eu quero agradecer à comunidade pela confiança de mais 4 anos na gestão municipal de São Gonçalo do Amarante. Desde já agradecer, para mim é uma missão, e que a gente possa melhorar mais ainda as ações dentro do município de São Gonçalo do Amarante, no que diz respeito à infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, capacitação da população e também a empregabilidade, que é de suma importância para o cidadão de São Gonçalo do Amarante. Os 100 dias, nós temos aí diversas ações, graças a Deus, realizadas na infraestrutura. Entregamos a nova Praça do Silpé, que contém 10 quiosques, brinquedopraça, academia ar livre, uma base de segurança. É um modelo que nós criamos lá no Silpé, um investimento aí de mais de 2 milhões de reais. Entregamos também a Areninha da Nova Vista, uma comunidade próxima à sede de São Gonçalo. E fizemos asfalto e calçamento. O asfalto foi em torno de 30 mil metros quadrados de asfalto nas diversas localidades do município. E calçamento foram 13 mil metros quadrados que implantamos aí durante esses 100 dias, graças a Deus. Tivemos uma parada por conta do período chuvoso, mas a nossa ideia está sempre avançando na infraestrutura do município e buscando parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Já temos aí, graças a Deus, já perspectiva de conseguirmos aí essas parcerias com o governo do estado e governo federal. Nós também implantamos também um novo ponto de inclusão da Justiça Eleitoral no PECEM. É um distrito onde fica o complexo portuário do PECEM, e é de suma importância essa descentralização e essa parceria com o Poder Judiciário. E graças a Deus, o desembargador Raimundo Nonato nos proporcionou esse ponto, lá no PECEM, que vem crescendo gradativamente o PECEM por todo o crescimento do complexo portuário do PECEM. E no desenvolvimento econômico, lançamos o programa Jovem Aprendiz. Nós temos o Jovem Aprendiz estadual, mas estamos lançando aí o Jovem Aprendiz municipal, Minha Primeira Chance, onde esses alunos, esses jovens que são egressos do ensino médio, irão submeter uma prova, uma avaliação de português, matemática, conhecimentos gerais. Nós estamos analisando, iremos lançar em breve junto, em parceria com o Senai, e estamos ontem mesmo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município esteve com 60 empresas do complexo. Eles acharam super interessante a ideia e já querem que a gente possa lançar e dar oportunidade para esses jovens do município. Afinal, alguns falam que a responsabilidade da prefeitura até o 9º ano. Nós temos responsabilidade com os jovens do ensino médio, essa parceria com o governo do estado e também os universitários. Nós temos aí 28 rotas universitárias, rotas próprias do município de São Gonçalo, para que os jovens possam estarem aqui cursando. Porque tem um mercado de trabalho vasto lá. Com certeza. Então nós precisamos de mão de obra qualificada, seja ela técnica e seja ela a nível superior. Eu tenho muito orgulho e sou suspeito de falar isso, mas eu, como professor formado, efetivo do município e do estado, eu tenho muito orgulho de dizer para você que hoje nós conseguimos colocar os jovens que fazem a faculdade na Universidade Federal, nas universidades estaduais ou particulares, e nós conseguimos aproveitar esse jovem para vir para o município de São Gonçalo do Amarante e contribuir diretamente com a sua profissão
para a população de São Gonçalo. Seja na área da saúde, enfermeiro, médico, eu tenho orgulho de dizer hoje que eu tenho uma ex-aluna hoje formada e hoje, ajudando, a saúde do município no Hospital de São Gonçalo do Amarante. Fizemos aí nos 100 dias o lançamento do selo Empresa Amigo da Mulher. A gente foca muito nessa questão da mulher, por mais... estamos no complexo portuário do PECEM, mas o foco também é fazer com que a mulher ela possa estar participando do desenvolvimento econômico. Eu acho bacana que hoje nós temos mulheres se qualificando em áreas que, teoricamente, se achava que era só para homens, na área industrial, com capacitação pelo Senai, Senac e Sebrae. Quem diria se uma mulher é soldadora? E hoje nós temos mulheres que fazem o curso de soldador e acaba estando no mercado de trabalho, ajudando no complexo portuário do PECEM. Lançamos nesses 100 dias também o lançamento do programa Mulher de Carteira na Mão. Nós iremos dar toda a logística para que essas jovens mulheres tenham a sua carteira, mas também nós iremos lançar esse selo em contrapartida para que as empresas do complexo portuário do PECEM, são mais de 100 empresas, de pequeno, médio e grande porte, e a gente vai premiar essas empresas que possam estar colocando no mercado de trabalho as mulheres, essa porcentagem de mulheres nas suas determinadas repartições. Isso em 100 dias, Temos o programa, a formação do programa Pronto para Trabalhar, onde nós qualificamos esses 100 dias 545 jovens pai de família em São Gonçalo do Amarante. Só a EJA Mulher, foram concluídos aí 325 jovens concluíram a EJA Mulher e lançamos nesses 100 dias mais de 200 matrículas, já estão estudando em sala de aula para qualificar essas mulheres do município de São Gonçalo do Amarante. Novos cursos do Pronto para Trabalhar são 15 novas turmas durante esses 100 dias. É interessante porque São Gonçalo, geograficamente, ele é muito extenso. Então nós temos divisa com Caucaia e divisa com Trairi. E nós fazemos de tudo para que esses cursos possam chegar nos diversos distritos. Prefeito, o senhor falou aí de Jovem Aprendiz Municipal, EJA Mulher, certo. Pronto para Trabalhar. São projetos ali que visam a educação, a formação para uma área específica, para atuação em uma área. Qual é, no município, o que é que o senhor identifica como de mão de obra, em termos de mão de obra mais necessitada, que precisa de fato de uma atuação mais direta do município ou de parcerias com a iniciativa privada para a formação dessa mão de obra? Quando você fala no complexo portuário do PECEM, a perspectiva das empresas que possam estar se instalando no complexo é do hidrogênio verde, energias renováveis. E, graças a Deus, estaremos aí lançando o Centro Tecnológico Especializado, voltado especificamente para essas áreas. Porque é nítido que a gente precisa estar preparando a população de São Gonçalo, do estado do Ceará, mas falar de São Gonçalo do Amarante, para que esses investimentos possam chegar em São Gonçalo e nós mostrarmos aos empresários que nós temos sim mãos qualificadas, preparadas, com parceiros renomados a nível nacional, que é o Senai e Senac, em São Gonçalo do Amarante. Desde o ano passado, após a pandemia, nós estamos, graças a Deus, formando e capacitando a população de São Gonçalo do Amarante. E o que é bacana é que, além da formação, nós temos um programa Caminho do Trabalho, que é gratuito o transporte. Então, a região do Sertão, nós começamos com 50 trabalhadores. Começamos com 2 rotas. Hoje nós temos mais de 15 rotas a caminho do trabalho gratuitamente para o cidadão da região do Sertão, da sede, da BR, que nós chamamos Coratá, Violete, Marituba, região praiana, que é Taíba, Silpé, Parada, eles possam ter esse transporte gratuito. Então, nós qualificamos, preparamos a população, mas também damos o transporte gratuito para que ele possa chegar até a empresa e evita várias coisas, acidentes e tal. Então, graças a Deus, nós estamos com esses programas coletivos voltados para a população de São Gonçalo. O que é interessante é que poucos acreditavam, não vai dar certo, e graças a Deus as empresas estão aderindo. Agora, recentemente, a Crosué nos solicitou 2 rotas da Caminho do Trabalho e graças a Deus essas rotas existem. E essa empresa Crosué, praticamente 70% dos colaboradores são mulheres.
Então nós temos essas rotas gratuitas também na Crosué. Nesse momento, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está com a empresa TECE disponibilizando aí mais, se Deus quiser, 60 vagas com o programa Caminho do Trabalho, e eles estarão aí indo por uma determinada região, selecionar esses 60 trabalhadores para que eles possam, ser selecionados e começar a trabalhar nessa empresa TECE, que é uma empresa de médio e grande porte que presta logística aí para o complexo portuário do PECEM. Estamos conversando com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, o professor Marcelão. Prefeito, eu queria que o senhor fizesse aí uma comparação aí dos seus 100 primeiros dias na gestão, na primeira gestão, e esses 100 primeiros dias da segunda gestão. Queria que o senhor fizesse um comparativo para mostrar as diferenças, inclusive até pessoais, Sim. A primeira gestão foi a sua primeira gestão à frente do município, agora é a segunda. Queria saber o que mudou em relação aos 100 primeiros dias do primeiro mandato para o segundo. Os 100 primeiros dias do primeiro mandato foi 50% muito aprendizado. Acho que tinha que primeiro arrumar a casa, organizar os secretariados. 80% dos nossos secretariados são da própria comunidade e nós aprendemos juntos. Eu chamei ex-alunos que se formaram, fizeram seu mestrado, doutorado, fizeram a sua faculdade. Eu fiz o convite. Vamos lançar esse desafio aqui. Marcelo, filho de um verdureiro, hoje prefeito de São Gonçalo, eu queria que a gente pudesse juntos, aprender juntos. Eu acho que os 100 primeiros dias do primeiro mandato foi mais organizar a casa, um aprendizado com os secretários, ver o que realmente, claro, momento de pandemia, foi muito complexo porque não só a Prefeitura de São Gonçalo, mas as diversas prefeituras do Brasil, nós tivemos essa dificuldade porque nós passamos 2 anos num momento muito complexo do mundo, do Brasil, que foi a pandemia. E aí o intuito foi mais focado na saúde. Eu era administrador do hospital. E a luta dos prefeitos ali da região, na época o Camilo Santana, que era governador, era fazer de tudo para que a gente pudesse salvar vidas. O intuito maior era salvar vidas. E aí isso foi um aprendizado muito grande nos primeiros 100 dias. Graças a Deus, nesses 100 dias da primeira gestão, a gente, com muita responsabilidade, nós compramos 2 usinas de oxigênio para salvar vidas no Hospital de São Gonçalo. Isso não beneficiou só o cidadão gonçalense, mas da região como um todo. Então o intuito mais foi salvar vidas. E um aprendizado junto com as pastas, organizando o que nós queríamos durante os 4 anos. Afinal, quando você assume a prefeitura, uma prefeitura, como eu, marinheiro de primeira viagem, o primeiro ano é de acordo com o plano da gestão anterior. Então, a gente tem que seguir algumas metas da gestão anterior. Então, o nosso intuito maior é salvar vidas. Esses 100 dias agora, mais tranquilo, mais aprendizado, pé no chão. Conhecendo a máquina, melhorar mais ainda. Mobilidade urbana, infraestrutura do município, entrega nos distritos. Nós temos 7 distritos, 8 com a sede, são muito grandes. PECEM é um distrito que cresceu muito. Comparativo com a sede, Croatá também, que é divisa ali com Pentecoste, São Luís do Curu, cresceu bastante, são os 3 distritos que cresceram em termos de população. Então hoje é mobilidade urbana, capacitação, e hoje eu estou, graças a Deus, convicto que nós estamos no rumo certo, no caminho certo, para que nós possamos dar continuidade na assistência. Nós criamos no município, na assistência, na Secretaria da Assistência, centro de convivência. Nós tínhamos 3 ou 4 centros de convivência, hoje nós iremos para 16 centros de convivência. Então a meta nesses 100 dias é criarmos mais 2 na comunidade da Lagoa do Mato e da Rocinha. O que é o centro de convivência? É uma equipe preparada que nós temos um trabalho voltado para a criança, para o adolescente e para o idoso. Então, nós temos uma política muito forte para a terceira idade no município de São Gonçalo do Amarante, que é esse centro de convivência, para que a gente possa ter essas políticas públicas voltadas para essas fases, criança, adolescente e o idoso. E infraestrutura, mas o foco maior é prepararmos o cidadão gonçalense para o mercado de trabalho. Para isso, precisamos capacitar mais ainda.
Graças a Deus, como eu falei aqui, nós temos 28 rotas gratuitas. Se somarmos aí, é em torno de mais de 1.000 jovens universitários se formando nas universidades públicas e privadas e que eles possam retornar ao município de São Gonçalo do Amarante e estarem preparados para o mercado de trabalho. Fico muito grato, né? Porque, como eu falei aqui, a caminho do trabalho era apenas 2 rotas, hoje são 15 rotas gratuitas. Se eu colocar um pelo outro aí, uma média de 30 trabalhadores por baixo da praia ao sertão, 30 trabalhadores vezes 15 rotas dá no mínimo 450, 500 empregos, uma média. E aí isso faz com que a gente possa melhorar a economia local. Então hoje nós estamos mais preparados. A missão foi dada, porque os primeiros 100 dias foi mais de aprendizado e salvar vidas, e agora nós estamos querendo dar mais mobilidade urbana no município de São Gonçalo do Amarante, melhorar a saúde, que graças a Deus é vista com bons olhos até pela secretária doutora Tânia do Estado. Nós fazemos um trabalho bacana no Hospital de São Gonçalo do Amarante, que é uma maternidade humanizada. Graças a Deus, antes a população não queria ter seus filhos em São Gonçalo. Hoje não é só São Gonçalo, é todo o Vale do Curu querendo ter seus filhos lá em São Gonçalo, por essa perspectiva de um cuidado, de um olhar humanizado no nascimento da criança. Ela sai de São Gonçalo com todos os seus exames, gratuitamente. E o que é novidade, a primeira dama, que é minha esposa, junto com a comarca de São Gonçalo, até então a juíza Ana Cláudia, nós criamos a certidão. Ela sai com a certidão do hospital já, tudo gratuitamente. E isso nos motiva a continuar trabalhando. E em termos de infraestrutura, porque como eu falei para você, São Gonçalo é muito extenso, nós temos mais de 200 quilômetros de estradas vicinais dentro do município de São Gonçalo do Amarante, e a nossa ideia é continuar essa política de calçamento, de asfalto, mas o foco maior é preparar a população de São Gonçalo do Amarante na capacitação e na preparação para o mercado de trabalho, criando ideias bacanas, tipo essa que é minha primeira chance para a juventude de São Gonçalo. Prefeito, o senhor tem falado aí em algumas ações, o senhor que é aliado do governador, Sim. Elmano de Freitas, o senhor inclusive é do mesmo partido dele. Queria saber quais são as parcerias que foram feitas aí com o governador, o que é que a população pode esperar dessa aliança, dessa parceria com o governador. Eu sempre tive um diálogo bem tranquilo com a abolição, ainda na época com o Camilo Santana, depois a Isolda, a professora Isolda, e agora com o governador Elmano de Freitas. A perspectiva é positiva, já é positiva. Nós entregamos em parceria, que é convênio, nós entregamos o mercado central, o mercado da sede de São Gonçalo do Amarante, em parceria com o governo do estado. É um investimento de 4 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, a sensibilidade até elevador tem nesse mercado. Nós entregamos 4 quilômetros de asfalto entre a Tabuba até o Silpé. E nós estamos aí com um convênio de asfalto de revitalizar mais de 10 milhões. Mas o nosso intuito, quando nós estivemos com o governador, é revitalização da orla, da praia do Pecém, da praia da Colônia e também da Taí, para que nós possamos atrair investimentos, dono de pousadas, hotéis, para que a gente possa melhorar mais ainda o turismo de São Gonçalo. Para você ter uma ideia, graças a Deus, aqui no Carnaval agora, antes do Carnaval, nós investimos numa etapa de surf. Então foi uma etapa Taça Brasil, antes do Carnaval, após o Carnaval, um investimento, nós conseguimos ter polos, em 6 polos nós tivemos nos distritos, fomentando aí, graças a Deus, no comércio local em termos de 50 milhões de reais. Mas a nossa parceria é muito boa com o governador Elmano. Ele disse que conte com ele, não só por conta do complexo portuário do Pecém, mas de tudo que nós estamos pensando aí na infraestrutura, na mobilidade urbana. Estarei com ele agendado, terça-feira, dia 15, para que nós possamos aí expressar e levar o que a gente percebe que é necessário para o município de São Gonçalo. Construção de creches, escolas. Quando a gente fala quando a gente lembra de São Gonçalo do Amarante, a gente lembra do município que tem um PIB muito mais alto do que a realidade dos outros municípios do Ceará. Mas mesmo São Gonçalo precisa de parcerias, prefeito? Queria que o senhor falasse basicamente dessa questão da gestão, desse desafio de gerir, de entregar. Por mais que São Gonçalo seja um município que tenha uma situação financeira melhor do que outros do Ceará, mas que ainda assim precisa de parcerias.
Não tem como. Qualquer município, seja Maracanaú, seja Caucaia, seja Fortaleza, seja alguns Itaitinga, seja alguns e Horizonte, seja alguns municípios, Sobral, todos precisam de parceria. Não tem como você sobreviver só com recurso próprio. Apesar que o município ele arrecada bem, mas na nossa gestão nós abrimos muitos serviços, seja na área da saúde, da assistência, da educação, do esporte. Nós abrimos muito serviço, e quando nós abrimos muito serviço, nós precisamos de mão de obra. Nós assumimos a prefeitura com 3.800 servidores. Hoje nós temos 6.500 servidores. Por que nós temos 6.500 servidores? Porque nós descentralizamos. Nós descentralizamos a saúde, nós descentralizamos a educação, nós descentralizamos a assistência, o desenvolvimento econômico. Para você ter uma ideia, na nossa gestão, nós construímos, em parceria com o governo federal, 4 postos de saúde. E nós já estamos na perspectiva de entregarmos mais 2. Um na Parada, na comunidade chamada Parada, próximo ao PECEM, e o outro no bairro da Almega, na sede. E também no distrito de Marituba estaremos entregando outro posto de saúde. Tudo isso em parceria com o governo federal. Então nós colocamos no sistema, vemos as necessidades, eles repassam recursos, nós licitamos, construímos, mas toda a mão de obra é da prefeitura. Porque quando você vai melhorar o serviço público, você vai construir ali um posto de saúde, aí você tem que ter médico, tem que ter técnico, você vai construir uma escola, aí tem professores, tem que contratar, secretária escolar, você vai naturalmente, a cada conquista que você consegue, com parcerias, a prefeitura vai ter que entrar com o servidor, né? Então isso tem um custo também. Olha, graças a Deus nós conseguimos com o ministro da Educação, Camilo Santana, uma escola, né, um investimento de uma escola estadual, um investimento de 15 milhões de reais, que já está no processo licitatório, e mais 2 creches, né? E agora essas 2 creches é com o governo estadual. Então não tem como. É necessário ter essa parceria em prol do desenvolvimento de um município. E São Gonçalo não é diferente. Nós arrecadamos muito, mas nós temos, graças a Deus, nós descentralizamos o serviço. Vou dar um exemplo. Fisioterapia. Nós descentralizamos a fisioterapia. A fisioterapia, quando eu assumi, era na sede. Nós descentralizamos para todas as UBS. Então, todas as UBS nós temos fisioterapia. Além do equipamento, nós vamos ter que ter o profissional. Então, em todos os distritos, nós temos essa descentralização. Então, estou dando um exemplo. Se eu fosse contar aqui vários exemplos, mas um deles é a descentralização da fisioterapia no município de São Gonçalo do Amarante. Então, nós temos uma CAF, que é onde a gente armazena todos os medicamentos, mas nós descentralizamos para todos os postos de saúde. Então, quando você aumenta o serviço, nós precisamos de mais de mão de obra qualificada no município de São Gonçalo. Então, é necessário, a parceria é boa, está sendo muito bacana essa parceria com o governador, o Mano de Freitas, né, com o governo federal, né, o governo Lula, o ministro da Educação, que não mede esforço para estar nos ajudando, porque quando ele lança aquele pé de meia, ele ajuda diretamente, né, até o próprio município de São Gonçalo, os jovens de São Gonçalo do Amarante. Então, precisa dessa integração. Se você pensar num coletivo, na população, precisa desse diálogo permanente com as esferas estaduais e federais. Estamos conversando com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão do PT. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos falando com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão. Professor, eu queria tocar no assunto aqui com o senhor, que foi notícia aí nas últimas semanas, a denúncias aí de que facções estariam atuando em empresas operadoras de telefonia, de internet, lá no município e trazendo prejuízos à cidade. Eu queria saber como é que o senhor avalia esses episódios, como é que o senhor tem acompanhado isso?
Eu tenho acompanhado via notícias e também o governo do estado está com uma ação aí bastante intensa aí nos municípios, não só Gonçalo, Caucaia, mas outros aí, Caridade. Então eles montaram toda uma equipe para que possa estabilizar, porque principalmente Pecém não pode ter isso aí. Quando eu soube, a primeira coisa foi ligar, né, para a Casa Civil, porque o complexo portuário do Pecém não é só São Gonçalo, para toda a economia estadual. Em torno de 45% todo o recurso é via o complexo portuário do Pecém. Então é quase 50% da arrecadação de todo o estado para. Se você parar um dia, é prejuízo imenso para o estado, para o município de São Gonçalo, para os outros municípios. Então, graças a Deus, foi controlado no município. Tem alguns casos que eu acompanho que ainda está acontecendo ali no vizinho, ali na Caucaia, mas eles estão aí, o que passaram para mim é que estão com a equipe aí para ter essa estabilidade aí e voltar ao normal. Dentro de São Gonçalo, graças a Deus, já se estabilizou. Chegou a conversar com empresários sobre o assunto? Não, eles ligaram para a Secretaria de Governo, Segovia, mas se a gente já tinha estando em diálogo com o governo do estado. Nós dissemos que estávamos cientes da situação. Como lá nós temos o presidente do complexo portuário e ele também é muito ligado ao governo do estado, automaticamente a notícia é levada ao governo do estado e procurando sanar esses problemas. E graças a Deus em São Gonçalo já tranquilizou. Prefeito, a gente falou aqui muito da questão do mercado de trabalho, né, da qualificação da mão de obra, dessa expectativa de você prender ali o cidadão do município para que ele continue, estude e trabalhe ali, atue. É muito comum, às vezes o município forma e aquele profissional acaba saindo da cidade. É muito comum no interior do Ceará, né? Às vezes ele vem para Fortaleza ou vai para São Paulo. Isso é muito comum. O que é que o município tem feito para prender esse profissional, para não deixar ele embora? O senhor falou aí da sua gestão, que o senhor trouxe, né, muita gente aí, inclusive ex-alunos, né, para atuar. Isso é uma ação importante, mas o que é que a prefeitura tem feito além disso, né? Nós não podemos também estar fomentando investir na toa, assim. Vou fazer um curso que o mercado de trabalho não possa absorver. Então, tudo é dialogado. Nós temos a AECIP, que é uma associação dos empresários do complexo portuário do Pecém, e nós estamos em constante diálogo. E uma delas é a ArcelorMittal, que a gente tem parceria também, até de formação da população. E nós perguntamos, o que vocês precisam? Qual a mão de obra? É soldador? Tigre? É qualificar na área de manutenção de pá eólica? Então, antes de nós lançarmos o curso, nós já temos um diálogo permanente com as empresas. Senão você vai estar investindo aleatoriamente. Então, a importância de nós estarmos criando aí um centro, né, tecnológico especializado, porque nós já estamos em diálogo com as empresas e sabemos qual será a mão qualificada, né, futura para o município de São Gonçalo. E aí a gente acaba capacitando e fazendo com que a empresa possa estar absorvendo, né, esse cidadão. Um exemplo, nesse Minha Primeira Chance que nós estamos lançando, tem uma empresa que quer 20. Eu posso ficar com a turma toda? Vocês qualificam através do parceiro o que nós queremos? Então eles enviam a ementa. Então a nossa ideia é lançar o Minha Primeira Chance, uma empresa X absorve lá 15 jovens, qual é a ementa que vocês querem? Aí a gente entrega para o Senai ou outro parceiro, Senac, e prepara esse jovem durante um ano. Aí o que acontece? Ele passa um ano ganhando um auxílio, que é um meio salário mínimo, que a nossa ideia é essa, meio expediente, no contraturno eles estarão se qualificando e a empresa automaticamente acaba absorvendo, ficando com ele, porque nós iremos preparar de acordo com o que a empresa necessita. Então, a nossa ideia do Minha Primeira Chance não é só, vamos dar ali a oportunidade para o jovem, não. É junto com a empresa. Qual é a grade que você está querendo para a gente preparar esse jovem em parceria com a empresa para que ele possa permanecer na empresa? Então, a ideia é mais inovadora, né, no município de São Gonçalo. Porque senão ele passa um ano. Na realidade, a gente ia fazer só 6. As empresas ontem disseram, faça um ano, porque a gente prepara esse jovem no contraturno um ano e ele dependendo do cidadão, né, ele possa estar absorvendo lá 50%, 60% desses jovens. Prefeito, quando o público da Verdinha gosta muito de saber de concurso público, Sim. né? Lá no município tem alguma previsão de fazer algum certame aí futuramente? Quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 2021, nós homologamos, né, um concurso público que estava vigente
E foi o da história, nós convocamos mais de 1.000 cidadãos de São Gonçalo ou de outro município, na área da saúde, da educação. Pra você ter uma ideia, até novembro agora do passado, os 4 anos, eu prometi que durante meus 4... Eu sou professor de carreira, sou funcionário público, gosto, eu acho que tem que ter o concurso. Nós fizemos uma seletiva agora, porque é necessário, senão para o município, mas nós temos uma expectativa de lançarmos, pelo menos nesse segundo mandato, 2 concursos públicos. Lançarmos um agora mais específico, porque nós percebemos no município cresceu muito a questão do autismo, então a gente tem que criar concurso público especializado. Neuropediatra, psicólogo, pediatra, psiquiatra, assistente social, mas nós temos também intenção de outras áreas. Eu posso falar aqui para você abertamente, né? Quando eu assumi a prefeitura, as gestões anteriores, foi extinta alguns cargos. Então, tenho que novamente enviar para a Câmara Municipal para que esses cargos voltem e a gente possa estar lançando. Mas o nosso intuito na área dos agentes de trânsito é necessário, porque cresceu muito o município, é necessário ter concurso público. Na Guarda Municipal, porque nós estamos querendo criar pilotões ambientais, salva-vidas, então é necessário também nessas áreas. Na parte administrativa, então o nosso intuito aí é, se Deus quiser, em abril do próximo ano, colocado, planejado na LOA para 2026, nós estamos lançando aí o primeiro concurso da nossa gestão. Fiquem atentos aí, né? Fiquem atentos. O município aí de São Gonçalo. Prefeito, entrando um pouquinho aqui na política, eu queria lhe perguntar sobre, ano que vem tem eleição, tem 2 vagas aí para o Senado, tem aí uma movimentação entre nomes ali da base governista, né? O que é que o senhor tem achado dessa movimentação? Essa semana, inclusive, teve aí a Luiziane sendo lançada para candidata pelo grupo dela dentro do partido, Zé Guimarães também vem tentando aí se colocar, né? Isso, tô falando só do PT, né? Fora partidos aliados ali, como o MDB, como republicanos, enfim. Como é que o senhor tem analisado essa questão? Como é que o senhor tem avaliado hoje a corrida para o Senado está mais rápido do que para governador, é o que eu estou analisando. Mas é normal, eu vi aqui em Fortaleza, né? O doutor Edivan, pré-candidato, o Evandro Leitão, outros da base, agora o próprio presidente, né, da Assembleia também, Júnior Mano. Então, assim, eu acredito que é normal, eu acho que tem que escolher 1 ou 2, porque são 2 vagas para Senado. Tem que ver, o Ceará não é diferente de outros estados, tem que ter oposição, saber se eles vão lançar um da oposição. Mas assim, eu acredito que é normal. Eu sou uma pessoa muito dialogando com o Camilo, dialogando com o Elmano, e disse, rapaz, vamos nessa linha. Aí eu irei nessa linha. Não adianta eu estar aqui em parceria com o governo do estado, com o governo federal e não ir nessa linha para Senado. Então assim, ó, São Gonçalo, a gente pode ir nessa linha aqui, seja o Guimarães, seja a Luiziane, seja quem eles definirem aí no Partido dos Trabalhadores, a gente vai estar presente e ajudando lá em São Gonçalo do Amarante. Prefeito, muitíssimo obrigado aí pela entrevista. A gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Queria saber se o senhor quiser deixar um recado aí pro povo aí de São Gonçalo, enfim. Sim. Fazer algum anúncio que o senhor não fez ainda. Primeiramente eu quero agradecer a Verdinha, a Verdes Mares, toda a equipe. Muito obrigado pelo convite e pela receptividade. O que eu posso dizer para a população de São Gonçalo que pode esperar mais desse professor, hoje prefeito de São Gonçalo. A responsabilidade aumentou muito porque no primeiro mandato uma diferença de 800 e poucos votos, agora 16 mil, quase 68% dos votos válidos. E o segundo concorrente aí tirou 30%, então eu estou esperançoso dentro de São Gonçalo. É um município que todos falam, um município que arrecada bem, é um município rico, mas a gente tem que ter responsabilidade também, né? Simplesmente, vou fazer isso. Com toda a responsabilidade, nós vamos continuar, a população de São Gonçalo, entregando obras, infraestrutura para o município de São Gonçalo do Amarante, com parcerias com o governo do estado, o governo federal, e pode ter certeza que, além disso, estaremos aí melhorando as políticas públicas do município de São Gonçalo. Posso falar aqui, adiantar, que o plano de governo que nós conseguimos, graças a Deus, atingir quase 80% do primeiro mandato, iremos também, se Deus quiser, fazer essa entrega no segundo mandato, mas graças a Deus na Câmara Municipal nós temos a maioria, 15, hoje nós temos 13
vereadores. Nós estamos dialogando em prol das comunidades e vai vir novidade aí na infraestrutura, na construção do município, porque graças a Deus aprovamos o plano diretor do município de São Gonçalo e eu tenho certeza que os empreendimentos já estão chegando. Já temos 2 empresas aí querendo construir no município de São Gonçalo, de médio e grande porte, para que nós possamos melhorar mais ainda o turismo de São Gonçalo do Amarante. E eu tenho certeza que com as políticas públicas fiscais que nós estamos fazendo no município, eu tenho certeza que iremos atrair mais empreendimentos no município. Lançamos aí em 100 dias uma lei na Câmara Municipal, onde nessa área horteireira de turismo, de pousadas, era uma dificuldade para atrair os empreendimentos, era 5% do ISS, nós equilibramos para 3%, para que nós possamos atrair mais empreendimentos. Vocês aí que estão ouvindo, empresários que queiram construir no município de São Gonçalo, nós temos políticas fiscais que possam fazer com que você possa vir construir, não só na área turística, mas também, porque quando você fala no complexo portuário do PCM, você tem uma margem ali, mas você pode estar construindo na sede, no Croatá, e nós temos terrenos aí, nós temos uma lei que nós fazemos a doação do terreno para que o empresário ele possa, um convênio que nós falamos, que ele possa estar construindo lá a sua empresa em prol do município. E esses 2 anos aí vai vir novidade para a população de São Gonçalo e conte conosco aí, que para mim é uma missão. Prefeito, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela visita aqui aos nossos estúdios da Verdinha. Um bom trabalho lá em São Gonçalo. Tá bom, se sinta convidado. Um forte abraço aí. Vamos fazer uma pausa agora e na volta receberemos o deputado estadual Guilherme Landim, do PSB. Ele foi relator da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora no nosso programa o deputado estadual Guilherme Landim, do PSB, que foi o relator da CPI da Enel na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado. Wagner, um prazer grande poder estar aqui com vocês e quero poder ajudar aqui a trazer informações importantes sobre a CPI e os desdobramentos dela. Pois é, a CPI lá da Assembleia foi aprovada, né, pelos deputados e em quase 400 páginas, um documento aí propôs 39 encaminhamentos para 10 órgãos estaduais e nacionais, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Ministério Público do Estado, Câmara dos Deputados e Ministério de Minas e Energia. Deputado, o senhor tem acompanhado os desdobramentos desse relatório, depois que a Assembleia concluiu o seu trabalho ali de investigação, né? Como é que o senhor tem acompanhado o desdobramento dessas recomendações que foram feitas pela comissão? Wagner, eu considero que a CPI ela cumpriu um papel muito importante. O primeiro deles, de trazer esse debate do péssimo serviço que a Enel presta ao povo do Ceará, trazer esse debate à tona e poder mostrar para a imprensa e para o povo do Ceará e trazer essa discussão para dentro da política de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que é a responsável por fiscalizar e punir, porventura, essas empresas, ela é conivente com essas empresas que prestam mau serviço. E isso nós demonstramos no relatório e pudemos ver que depois da CPI, alguns desdobramentos importantes aconteceram. O primeiro deles, ali no finalzinho da CPI, a Enel correu e foi para a imprensa dizer que ia fazer um grande investimento, um investimento de 4,8 bilhões de 2004 a 2026, de 2027... de 25 a 27, 7,4 bilhões. E isso a gente viu aí que ficou muito no papel. Compraram alguns caminhões, fizeram algumas contratações, mas a gente não vê de fato a melhoria do serviço lá na ponta para o cidadão. Vimos também que vários órgãos, como o DECOM e como a ARCE,
se mobilizaram e nós já tivemos, em agosto de 2004, uma multa de 28 milhões em razão de constantes quedas de energia em vários municípios cearenses. Em novembro de 2024, 10,2 milhões de reais de multa por conta do descumprimento de prazos com os clientes. E agora, já em janeiro de 2025, 19,4 milhões, motivado pelas falhas no atendimento aos geradores de energia renovável, que foi outro ponto que nós colocamos no relatório, que é muito difícil para o empreendedor ou para o consumidor pequeno ter a sua energia renovável, a sua energia solar e ser cadastrada na Enel, porque ela dificulta isso. Então ela realmente dificulta o crescimento do Estado. Então a gente tem acompanhado de perto, tem visto que as obras que ela tem a obrigação de fazer com o contrato do governo do Estado, que é o PIE, continuam atrasadas. Então, infelizmente, não melhorou o atendimento, mas essas punições estão chegando. Deputado, o relatório, ele pediu aí a caducidade do contrato da Enel, né? Mas a empresa, inclusive, recentemente ela tem pedido a antecipação da prorrogação do contrato que seria ali em 2028. Como o senhor, como foi o relator, enfim, como representante aí da Assembleia Legislativa, como é que o senhor vê essa postura da Enel em meio a essa insegurança da qualidade do serviço? Esse é que é o principal ponto, é que nós continuamos a cobrar, e eu essa semana fiz esse chamamento à bancada federal cearense, que precisa ir com muita força para cima da ANEEL. A ANEEL é a única que pode fiscalizar, cobrar e punir essas empresas. E ela não tem feito isso. Eu tenho acompanhado de perto e posso trazer aqui para vocês alguns documentos já desse ano. E aí é o que a gente questiona, como é que uma empresa pede a renovação se nós temos documentos já de 2025 que a própria ANEEL vem dizendo o seguinte, eu gostaria de ler aqui muito rapidamente para vocês. Identificou que nos últimos anos, um aumento exponencial na quantidade de solicitações de ouvidoria inconclusas e com prazos reiterados por parte da distribuidora Enel Ceará. Tal situação é preocupante não apenas pelo quantitativo envolvido, mas também pela dissonância no comparativo com outras empresas do setor que operam nas mesmas realidades. Aí eu vou lá para baixo. Aí ela diz no item 4 o seguinte, ressalta-se que a Enel Ceará representa atualmente mais de 54% de todas as OS reiteradas do país. Cerca de 1.653 reclamações sem movimentação no sistema da distribuidora cearense. Essas reclamações tratam-se de demandas institucionais de municípios ou do governo do estado e permanecem em constante aumento desde 2022. Então esse é apenas um ponto de tantos outros, como por exemplo o FEC e o DEC, que são amostragens que a própria ANEEL faz da quantidade de faltas de energia e do tempo que a distribuidora leva para restabelecer isso. Eles têm uma meta e que essas empresas são obrigadas a cumprir. E a Enel vem descumprindo isso nos últimos 6 anos reiteradamente e não é punida por isso. Então como é que uma empresa com esses números pode ter uma renovação de mais 30 anos? É esse o questionamento que nós estamos fazendo. Deputado, então essa postura da ANEEL é uma novidade para a gente nesse momento. Isso traz alguma nova perspectiva sobre essa questão da Enel aqui no Ceará? O senhor consegue visualizar alguma mudança de postura? Bom, nós temos que ser otimistas e eu acho que precisa de uma ampla mobilização para que a gente, junto com a bancada federal, possa pressionar o Ministério de Minas e Energia, diga-se também governo federal, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que abra essa discussão. Inclusive eu estou entrando com um requerimento na Assembleia, solicitando oficialmente à Agência Nacional que a Assembleia possa ter assento nessa discussão, para que a gente possa levar todas essas reclamações, que o governo do estado, porventura, tenha também assento. E pela primeira vez eu estou vendo que a Agência Nacional começa a mostrar a insatisfação que ela também tem com essa empresa. Porque lá no começo
da CPI, a gente levava isso para a agência e eles colocavam panos quentes. Agora não. Agora nós estamos vendo que ela começa a se incomodar, a mostrar essas falhas, e nós esperamos que com essa ampla mobilização ela não tenha a coragem, que eu acho que isso é um absurdo. É um absurdo essa renovação. Então a gente precisa bater contra isso muito fortemente. O senhor acredita que tem esse risco de fato da renovação, da antecipação dessa questão do contrato, deputado? Eu queria saber do senhor, por que a Enel está tentando antecipar isso? Ela está visualizando algum risco para ela e tenta se antecipar a um eventual problema que possa ocorrer? Como é que o senhor analisa essa questão do pedido da antecipação? Isso é legal, existem prazos que têm que ser cumpridos, e como é um contrato muito antigo, é um contrato que deixa muitas brechas, eles podem pedir essa renovação antecipada, mas isso não necessariamente tem que ser aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu vejo que ela tem sim medo de perder esse contrato. A empresa ficou muito receosa com os resultados da CPI, com as fiscalizações que vieram depois, porque também foi importante, depois que a CPI começou a apertar a ANEEL, ela abriu uma fiscalização extraordinária exclusiva aqui no Ceará. A Arce também fez a mesma coisa. Então, a empresa está mais fiscalizada agora do que era antes, já que a gente trouxe tudo isso à tona. Então, eu acredito sim que com pressão nós possamos fazer com que a agência não renove. E a empresa fez essa solicitação porque tem medo de que isso possa não acontecer. Mas, de fato, esses prazos são legais e existe aí um trâmite que é demorado, então ela pode sim fazer esse pedido antecipado. Deputado, o senhor que relatou essa matéria, essa comissão, como é que o senhor avalia que alguma coisa melhorou a partir da realização dessa CPI, em termos de números de reclamações, de qualidade do serviço? O senhor percebeu alguma melhoria ou tudo continua do mesmo jeito? Não, eu acho que nós não podemos ser 100%... bater o martelo 100% em relação a isso, porque o nosso sentimento pode não estar nos números, mas nós vimos que a empresa fez contratações, de que ela tentou melhorar o serviço, mas o que parece é que, de fato, e esses documentos que eu trago aqui da própria ANEEL demonstram isso, é como se fosse assim: as pessoas que estão trabalhando na empresa aqui no Ceará, elas tentam, mas como é uma multinacional, ela engessou tanto o processo e ela busca tanto lucro que ela algema os servidores aqui do Ceará e eles ficam muitas vezes de mãos atadas sem poder trabalhar. Mas eu sinto que há uma boa vontade por parte dos diretores e dos funcionários, nem se fala, mas é que, de fato, essa multinacional que comprou por último essa empresa, ela não tem compromisso com o Estado do Ceará, ela só visa os lucros. E esse é um ponto importante. Nós pedimos no nosso relatório final de que pudesse ser mudado as cláusulas dos novos contratos, já que você não pode mudar um contrato anterior, para que empresas que descumprem cláusulas como a Enel faz e que têm serviços ruins, números ruins como a Enel tem, elas não pudessem ter os lucros absurdos que ela vem tendo ao longo dos anos. E a ANEEL sinalizou que para os próximos contratos ela vai fazer isso. Se não atingir as metas, vai ser proibida de fazer distribuição de lucros e dividendos. Eu acho que isso é um ponto positivo já para o futuro. Isso traz uma certa pressão, né, deputado? Sem dúvida. Eu vou ler aqui uma parte de um trecho da nota que a Enel mandou para a gente pediu uma nota, E é o seguinte: a empresa ela diz que vem aumentando seus investimentos em toda a área de concessão. Diz também que a companhia anunciou um novo e robusto plano de investimento que contempla um aporte de mais de 7 bilhões e 400 milhões para o período de 2025 a 2027. A empresa cita também que um ponto relevante do plano inclui a contratação entre 2025 e 2027 de cerca de 1.340 novos colaboradores e a incorporação de 480 veículos para atuar principalmente na operação em campo.
A empresa diz também que apenas neste ano serão contratadas cerca de 700 novos colaboradores. Somente no ano passado foram 535 novos colaboradores. A empresa diz também que o plano prevê, além de investimentos na modernização da rede, a construção de 13 novas subestações, ampliação de outras 85 e a construção de 600 quilômetros de rede de alta tensão. Sobre o que a empresa diz, deputado, o que é que o senhor consegue mapear do que é possível fazer ou do que não seria possível, a crer nesse tipo de planejamento? O que é difícil de fazer com que nós acreditemos que isso vai realmente sair do papel é a postura da dona da Enel, dessa multinacional. Esse plano, ele foi aquele que nós falamos aqui no início da entrevista, que foi lançado logo no finalzinho, antes do relatório final. Eu acho que para tentar amenizar o relatório, eles trouxeram logo isso, mas nós não vemos efetivamente isso acontecer lá na ponta. Nós até vimos algumas contratações, eles fizeram até um desfile aí com vários caminhões que foram comprados, novos caminhões, esses que fazem as manutenções, mas de fato a gente não vê isso chegar na população. Nós vemos muitas faltas de energia interior afora, na capital também, e olhe que ela sempre se justifica lá na ANEEL dizendo que o problema foram intempéries climáticas. E nós vivemos num estado no semiárido. Imagine se fosse lá no sul, que chove muito. Então, assim, não é concebível, não dá para acreditar, e por isso que medidas drásticas precisam ser tomadas. E se você me permite, eu queria ler aqui o último parágrafo de um desses documentos, quando o superintendente de mediação administrativa das relações de consumo, o André Ruelli, lá da ANEEL, ele coloca o seguinte, e é um recado para a própria ANEEL. Todavia, entendemos que a ANEEL, na condição de órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico, precisa adotar uma postura institucional contundente e assertiva nesse caso, sob pena de descredibilizar o trabalho da ouvidoria setorial e transmitir a noção equivocada de que o descumprimento de orientações não resulta em quaisquer consequências. Então você veja só que a própria agência reguladora já está sem paciência, perdeu a paciência com essa empresa, porque realmente ela é conivente. Ela vem ao longo dos anos dizendo assim, você piorou, mas eu vou te dar mais 1 ano e meio para você melhorar. Aí quando termina esse 1 ano e meio, não, você não melhorou como deveria, eu vou lhe dar mais 2 anos. E aí a população fica à mercê desse péssimo serviço que é prestado aqui no Ceará. Deputado, a gente sabe que a Assembleia fez aí a CPI, né, apresentou esse relatório, e que a Assembleia tem as suas limitações, né, ela faz recomendações, como eu falei aqui, para diversos órgãos tomar as iniciativas, né, as decisões. Mas eu queria saber do senhor, em meio a essas recomendações que já foram feitas, né, e esse desdobramento, o que é que o parlamento ainda pode fazer em meio a isso, para que, né, o serviço ele melhore de fato? Bom, nós sugerimos e estamos aguardando ainda por parte do Ministério Público Federal e Estadual o ajuizamento de uma ação civil pública de danos morais, para que a gente possa ressarcir o povo cearense pelos péssimos serviços que estão sendo prestados. E até agora nós não recebemos resposta nem do MPF, nem do MP Ceará. Isso é uma coisa que nós precisamos urgentemente receber. E fora isso, o que eu vejo é o seguinte, é um acompanhamento de perto desse plano de investimento e a pressão política. Já que nós não temos juridicamente a condição de cancelar esse contrato, que na minha visão é o ideal para o povo do Ceará, nós temos que fazer a pressão política para que a bancada federal cobre do governo federal, do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL uma postura firme e a não renovação desse contrato. E nós precisamos tratar disso agora, porque ainda está faltando 3 anos para que o contrato acabe. Então tem tempo para se fazer uma nova licitação, um novo certame, um novo chamamento, seja lá o que for. Mas da forma como está hoje, nós não podemos admitir que continue.
É porque é uma questão também de prejuízo, não só moral, mas financeiro também, né, deputado? Em meio a essas quedas de essa qualidade de serviço, muitos comerciantes também têm prejuízos financeiros, né? Não tenha dúvida, nós vimos aqui no último Réveillon a quantidade de hotéis aqui no litoral cearense que tiveram que fechar suas portas, comerciantes que perderam tudo, a população que fica lá na ponta, que tem seus eletrodomésticos queimados, sem contar grandes investidores. Também no relatório nós colocamos lá grandes investidores que querem fazer parques eólicos, parques solares aqui no Ceará, eles são tratados de uma maneira terrível pela Enel e terminam não querendo mais investir no Estado. Então é outra coisa que nós deixamos muito claro. A Enel hoje prejudica o crescimento do Estado do Ceará. Então sem dúvida alguma, um prejuízo para a nossa economia o serviço que essa empresa presta. Deputado, muito obrigado pela participação. Queria deixar aí o espaço aberto para novas oportunidades, do que surgir, né, de novidades sobre esses ou outros assuntos, a gente está aqui à disposição. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam, estamos à disposição lá para continuar lutando aí para que esses desmandos não aconteçam. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Até a próxima. Estivemos com o deputado estadual Guilherme Landim, do PSB, que foi o relator da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa com as plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.